Olá pessoal, sou o professor Tarek Nina, professor de Educação Física do Instituto de Educação do Amazonas e vou apresentar esse vídeo com análise do exercício que os alunos do primeiro ano do ensino médio realizaram durante esse período de quarentena em que nós estamos com as aulas suspensas, as aulas presenciais suspensas, mas tentando de reduzir os danos com algumas atividades à distância, desde as aulas online, as aulas pela televisão, as aulas no YouTube que são veiculadas pela SEDUC e as atividades pedagógicas planejadas pelos professores. Então, primeiramente, eu vou começar fazendo uma breve análise do quantitativo, né? Nós tivemos aí, nesse trabalho, 186 respostas. Eu penso que nem todos nem todos foram corrigidos pela minha análise, né, a correção de total, mas todas as questões objetivas foram corrigidas. Algumas discursivas eu ainda tenho enviado para vocês os feedbacks, mas devido ao tempo que passou, infelizmente, nós vamos passar para outro exercício. Esse fica sendo o primeiro como aprendizado para preenchimento desse tipo de tarefa e depois nós vamos melhorar. Pensem que o exercício não vai valer uma nota fixa. Todo esse processo que nós estamos passando, pessoal, é um processo novo e de aprendizado. E eu acredito que uma nota, por exemplo, que vocês vão ver aqui, ela não representa tudo aquilo que vocês são, né? Aqui é por isso os feedbacks que vocês receberam é para que vocês reflitam, para que vocês melhorem e entendam o que a gente quer com essas metodologias de aprendizado, mas que o exercício seja mais do que uma nota, que seja um momento para você de fato aprender, que é o objetivo da escola, né? Então, em 186 respostas, nós temos uma análise básica em que podemos analisar que 8 pessoas chegaram até o valor total. Isso é muito bom. Mas, por outro lado, nós tivemos algumas pessoas, né, uma quantidade de 23 que não acertaram nenhuma das questões. Nossa média ficou, então, 3,81 e a mediana 3. Eu vou ainda passar outras correções e aí eu espero que esse gráfico melhore, né? Ainda posso mostrar aqui, aparece quando vocês responderam, a data, quando foi analisado, qual é o nome do aluno. Aparece para mim aqui a quantidade de respostas por turma, então nós podemos ver aqui que o primeiro ano 1 é o que apresentou mais respostas, 49, e o que menos apresentou respostas é o primeiro 4 com 20 respostas. E aí eu posso ver uma análise de acertos, né, de cada um. Mas vamos fazer aqui a análise das questões em si. Então vocês tinham um formulário. Primeiramente, primeira questão. Falei para vocês que a primeira questão ela tinha duas opções corretas na sua resposta. Então, quando você iria marcar, quando se apresentam esses quadradinhos aqui para a resposta, quer dizer que você pode marcar mais de uma opção correta. E passei para vocês lá no feedback para que vocês analisassem novamente o conceito de atividade física e exercício físico. Então, se vocês lembrarem o que foi passado para vocês, vocês vão, o que a gente estudou em sala, vocês vão ter a noção clara, né? Primeiro ponto, a gente vai olhar aqui. Atividade física, exercício físico e esporte. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis práticas que vão ser analisadas aqui para você marcar. A ideia de atividade física vocês já acho que já lembram, né? Tudo aquilo de tipo de movimento que eu faço e que gera um gasto energético. Será que o que eu estou fazendo aqui agora sentado e gravando esse vídeo gera um gasto energético? Gera. É de baixa intensidade, mas eu poderia dizer que é uma atividade física. Claro, quando normalmente um médico ele fala que a pessoa tem que fazer atividade física, ele está se relacionando a atividade de maior intensidade, em que você está em pé, se movimentando.
Sentado uma atividade que você reduz muito a intensidade, né? Mesmo eu estou mexendo aqui meus braços, mexendo aqui do mouse, mas é uma atividade de baixa intensidade. Então, é, em termos gerais, o conceito diz que é qualquer movimento que gere um gasto calórico, ok? Mas eu vou analisar que a atividade física vai estar relacionada a uma atividade um pouquinho mais intensa em que eu me mova, né? Mas vocês lembram que a gente estudou isso em sala e que a diferença fundamental está no objetivo. Então nós vamos pensar. Quando eu penso que nadar na Ponta Negra, determinando o tempo de percurso e ritmo de braçada, será que isso é uma atividade física ou um exercício? Ora, se eu determino o tempo de percurso e o ritmo de braçadas, significa que eu estou controlando de alguma forma aquela atividade que eu estou realizando. E se eu controlo, eu começo a aproximar ela de um exercício, porque o exercício tem o objetivo de realizar a melhora da condição física. Então, quando eu determino o percurso, determino o ritmo de braçadas, eu estou determinando a intensidade do exercício. E aí eu vou melhorar. Então, a resposta correta para essa questão é que é um exercício físico, certo? Olha, vocês estão vendo aí que ele está dizendo que exigia mais de uma resposta por linha, né? O que eu posso analisar aí? Posso passar para a próxima. Participar de um campeonato de xadrez é uma atividade física, um exercício físico, um esporte. A gente falou aqui, pode ser uma atividade física? Pode. Eu estou mexendo meus braços ali ao movimentar as peças do jogo. É, mas se eu estou fazendo esse xadrez, a não ser que eu faça uma combinação entre uma movimentação de peça e uma série de flexões, isso talvez vire um exercício combinado de xadrez com melhora da resistência de força, né? Mas não é. Um campeonato, quando eu falo em campeonato, eu já começo a lembrar de duas características básicas que o esporte tem, que é a competitividade e as regras padronizadas. Então, se é um campeonato, eu preciso de regras padronizadas. E aí, obviamente, campeonato vai determinar um campeão. Para isso, eu preciso da competitividade. Então, participar de um campeonato de xadrez, eu vou classificar como um esporte. Passando para a próxima questão, próximo item. Jogar capoeira na praça com os amigos. Isso creio que foi a das mais que gerou dúvida, né? Que a capoeira é uma prática bem ainda às vezes confusa para as pessoas e ainda com o termo jogar capoeira, né? Se é jogar é um jogo, é uma luta, é uma dança, as pessoas ainda têm muita confusão, apresentam muitas confusões em termos desse conceito. Então entende-se que a capoeira é uma luta, visto se a gente for analisar a sua origem, que era uma forma dos escravos realizarem uma prática de certa forma de preparação para a defesa contra os capitães do mato, né, ou as pessoas que os escravizavam. Mas para disfarçar o movimento e para que ele não fosse proibido, foram colocados os movimentos mais gingados, né? Tanto que o principal movimento da capoeira chama-se ginga. Então, um movimento mais ritmados que se aproximam da dança. Mas aí a gente começa a analisar. Se eu estou jogando na capoeira na praça com os amigos, para que eu estou fazendo isso? Será que é para melhorar minha condição física? Pode até ser possível, mas eu diria, esse termo, quando eu utilizo jogar capoeira, me dá uma noção de maior liberdade, que a capoeira ela tem muito isso, de ser uma atividade livre e que precisa ter a felicidade para ser realizada, né? Então, quando eu penso um pouquinho mais em felicidade, eu penso em lazer. Então, se isso eu estou fazendo por lazer, mesmo que possa ser de bastante intensidade, eu vou classificar jogar capoeira na praça com os amigos como uma atividade física. E aí a gente entende que essa é a resposta correta. Continuando, escrever no quadro branco, acho que essa é das mais fáceis, né? Gasta energia ao escrever no quadro branco? Gasta. Gasta-se pouco, né? Mas eu estou fazendo isso, será que é para engrossar meu braço? Bem difícil, a não ser que eu usasse um pincel de 10 quilos, né? Mas isso ainda poderia me machucar. Então, escrever no quadro branco eu posso classificar como uma atividade física.
Passo para a próxima. Realizar séries de contrações isométricas com o exercício da prancha. Aí eu começo a pensar. Exercício, já está ali o termo, exercício da prancha. Vocês lembram, nós fizemos várias vezes nas nossas aulas práticas esse tipo de exercício. E a contração isométrica é aquela que você para, né? Você não precisa movimentar aquele músculo para gerar a resistência de força. Então, aqui nós podemos marcar que é um exercício. Passamos para a última. Olha lá, tem o termo jogar como em capoeira, mas apresenta aqui outra palavra que é o campeonato e ainda da Federação Amazonense. Se eu penso em Federação Amazonense de Futebol, é uma entidade subordinada à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, que por sua vez está subordinada à FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol. Então, todas essas entidades elas seguem regras padronizadas. E como eu tenho competitividade, eu vou marcar que o jogar futebol no Campeonato da Federação Amazonense é um esporte. E essas são as respostas corretas para a questão 1. Então, tinham duas opções a serem marcadas, né? Em cada linha. Na primeira, atividade física é o jogar capoeira e escrever no quadro branco. O exercício físico, nadar na ponta negra e realizar séries de contrações isométricas. E o esporte, nós temos aqui o campeonato de xadrez e o campeonato da Federação Amazonense. Eu posso analisar aqui qual foi como é que foi a resposta de vocês para essa questão. Vamos olhar. Então, muitas pessoas aqui acertaram jogar a capoeira na praça com os amigos. Muitas pessoas escrever no quadro branco acertaram, né? Foram as que mais se apresentaram. Para atividade, essas são as respostas corretas, né? A maioria acertou, mas tivemos uma grande quantidade de pessoas que marcou a atividade física como sendo o nadar na ponta negra. É importante lembrar, pessoal, todo exercício físico é uma atividade física, ela está dentro desse conjunto, mas a diferença é aquilo que eu já falei, nós já discutimos, é o objetivo. Eu quero melhorar minha condição física. Então, quando eu penso em exercício físico, de novo, está lá. Muita gente acertou nadar na ponta negra e muita gente também acertou as contrações isométricas. Mas colocar aqui, escrever no quadro branco é um exercício físico. Esse aqui é bem difícil, hein, pessoal? Não tem como marcar essa. E como esporte, muitas pessoas acertaram, marcaram aqui o jogar futebol no Campeonato da Federação Amazonense e muitas outras também o campeonato de xadrez. Mas é a capoeira que foi o terceiro mais marcado, né? É importante, se eu tivesse colocado que participar de um campeonato de capoeira poderia marcar o esporte, pessoal, bem tranquilamente, tá? Tá tudo tranquilo aí? Vamos dar sequência, depois vocês postam os comentários aí no link. Na sequência nós tivemos as duas respostas das questões discursivas, né? Claro, eu passei para vocês uma postagem que fala sobre como eu responder questões discursivas, que está relacionado a entender o que se pede. Se eu peço uma definição, eu quero algo conciso, mas que se explique melhor. Se eu peço uma descrição, aí é algo que vai ter muito mais detalhes. Se eu peço uma exemplificação, eu vou trazer os exemplos. Se eu tivesse escrito aqui, exemplifique hábitos saudáveis, aí vocês poderiam colocar, realizar exercícios físicos com regularidade, escovar os dentes regularmente. Isso é o exemplo e não foi o que foi pedido. O que foi pedido foi uma definição do hábito saudável. Então, se a gente for analisar a possibilidade de resposta padrão, nós temos aqui, vamos olhar, cadê as respostas padrão? Podemos analisar da seguinte forma, né? Eu peguei alguns verbetes do dicionário para colocar, mas a gente pode analisar. É aquilo que se faz rotineiramente, que se faz regularmente, que se faz sempre, e que se faz, nesse caso, é o hábito. Essa é a primeira parte. Depois eu passo para a definição do que é saudável. O que é saudável? É aquilo que me faz bem, que me faz ter saúde. Então, a resposta correta, mais aproximada do correto, seria colocar aquilo que eu faço regularmente para manter a minha saúde, para desenvolver saúde. Essa era a resposta mais simples possível.
Algumas pessoas responderam, pode ser uma mania, né? O verbete do dicionário fala um pouco sobre isso. Eu só alerto a vocês que quando a gente pensa em mania, pode ser algo que passe a ser negativo, pois uma mania pode ser transformar numa obsessão. E uma obsessão é aquilo que você quer com muita força e você esquece de manter a sua saúde até para aquilo, né? Ou da sua ética para vencer e para conseguir algo. Então, quando você fica uma pessoa obsessiva, você esquece de tudo que está ao redor para vencer. Isso pode ser ruim. Importante lembrar que um hábito ele também pode ser um costume negativo que você gere, né? Que você desenvolva, na verdade. Então, o hábito é aquilo que eu faço regularmente para obter minha saúde. Considerei várias respostas, mandei feedbacks para vocês e vocês analisem e verifiquem como é que vocês poderiam melhorar. Creio que essa questão aqui, a terceira, é a mais difícil. E ela aborda essa situação. Por que, que a educação física escolar é chamada de cultura corporal de movimento, né? Muitos de vocês trouxeram respostas que eu creio que vocês buscaram na internet, foi muito bem as fontes que vocês buscaram, né? Mas é importante você escrever com suas próprias palavras. Alguns de vocês falaram e trouxeram a ideia de que a educação física foi modificada do que era anteriormente como uma visão mais higienista, e aconteceu isso. A educação física ela passa pelo um processo de evolutivo, podemos dizer assim, podemos datar da Grécia Antiga, em que havia uma certa educação para os jovens, né, voltada ao corpo, mas primordialmente essa educação esteve sempre ligada à guerra, à preparação do corpo para a guerra. Por muito tempo isso ocorreu até o século XX, o passado, né? O século passado, que nós já estamos no XXI. Então, a educação física no Brasil ela foi por muito tempo ainda voltada para uma questão de preparação do corpo militar, né? As escolas de educação física do Brasil elas têm uma relação íntima com as Forças Armadas. A primeira ela é das Forças Armadas, é a escola da Polícia Militar em São Paulo. Então, isso demorou a se separar. Não que isso seja ruim, mas é uma questão de analisar de forma um pouco mais abrangente. Então, inicialmente, se era voltada para fortalecimento do corpo para a guerra, depois ele passa a ser também utilitarista para que você tenha utilidade nas suas ações, né? Isso para a guerra, mas também para outras práticas, que por exemplo, a nossa saúde, né? Eu aprendo, eu melhoro o meu corpo para poder desenvolver práticas cotidianas, pegar o ônibus que está ali passando rápido, realizar atividades domésticas na casa, não ter dores no corpo, né? Quando se eu quiser fazer um trabalho no meu quintal, isso passa a ser um pouquinho utilitarista. Então, para responder essa questão, você tinha que abordar a situação da cultura. E cultura é aquilo que nós já discutimos nas nossas aulas, e vocês já apresentaram muito bem o conjunto de costumes e práticas, tradições de um povo, e que normalmente isso é passado de geração em geração. Era basicamente isso que eu queria que vocês respondessem. Nesse caso, corporalmente, são as práticas corporais costumeiras de um povo que é passada de geração em geração. O Brasil é costumeiramente conhecido pelo futebol, e o futebol é passado de geração em geração. O aluno não chega somente na escola para aprender sobre futebol, ele já sabe muita coisa, porque ele aprendeu com a sua família. Não só meninos, também as meninas. Então, aí a gente vai analisar. Quando vocês falaram em diversidade, eu perguntei, né, que tipo de diversidade? A diversidade de conteúdo, de práticas, né? Nós temos aí os blocos de conteúdo a serem estudados, jogos, lutas, dança, esporte, o conhecimento sobre o corpo e a ginástica. Basicamente é isso. Temos também ainda adicionado as atividades relacionadas à natureza, de aventura hoje, reconhecidas pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, isso é a diversidade. Também poderemos analisar por uma
questão de valorizar diferentes tipos de pessoas, né? É importante quando a gente utiliza essa diversidade, deixa-se de valorizar o corpo belo somente, o corpo que tem alto desempenho, para as pessoas que vão querer adquirir sua saúde, que elas vão querer melhorar para a manutenção da saúde, não só para a competição esportiva, mas para o autoconhecimento, né? Atividade como yoga. Não quero competir, mas faz bem ao meu corpo, melhora a minha saúde, melhora a minha condição. Então, quando falo em cultura corporal de movimento, ela é uma visão mais abrangente, que quer que as pessoas saibam se entender como seres corporais, inseridos no meio, que recebem influência, que influenciam, que reconstrói uma visão, para que a pessoa possa entender o momento certo de fazer tipos de movimento, o momento que ela vai competir sério, o momento que ela vai brincar num futebol de família, em que temos pessoas de diferentes idades, meninos e meninas jogando, né? Pessoas de diferentes capacidades, força, capacidades físicas e de habilidade, a pessoa que vai saber reconhecer como ela vai convidar e chamar um profissional de educação física para orientá-la, ela vai conhecer o seu próprio corpo, uma pessoa que desenvolva o que está lá em cima, os hábitos de saúde, que ela entenda que é importante isso para ela. Então, essa é a resposta mais correta aí para essa. E a última questão era sobre o esporte adaptado, né? Eu não vou ler o enunciado, mas vocês podem ver aqui. Primeira questão: uma prática que coloca pessoas com deficiência para realizar os esportes da mesma forma que as pessoas sem deficiência. Ora, por isso eu botei no feedback para vocês. Revejam o significado da palavra adaptado. Se adaptado é aquilo que eu modifico para ficar melhor ou para ficar de acordo com uma questão, uma condição, eu não posso dizer que essa é a resposta correta, porque se ela vai ser colocada da mesma forma que as outras, não vai ter nada adaptado. Então, o esporte adaptado, ele adapta regras, ele adapta espaços, ele adapta o tempo, ele adapta materiais para poder ser praticado da melhor forma possível e valorizar aquilo que a pessoa com deficiência vai ter de melhor. É uma questão de valorizar o potencial e esquecer aquilo que a pessoa não sabe fazer. Por isso, a resposta correta é a letra D. Adapta regras, equipamentos e espaços para que as pessoas com deficiência possam competir. Resposta C, alguns colocaram, né? Melhorar, determinar os melhores atletas realizando competições independentes das características de deficiência. Não. Existe algo chamado classificação funcional, em que ela vai colocar as pessoas com deficiências aproximadas numa mesma categoria. Uma pessoa que tem a perna amputada, ela não vai competir com alguém que tem o braço amputado numa competição de corrida, por exemplo, em que a perna é muito importante. Talvez na natação exista, né, já que está no meio aquático, há um equilíbrio, outro tipo de equilíbrio, outra forma de comportamento do corpo, né, de forma hidrodinâmica. Então, isso pode mudar. Mas existe uma classificação de acordo com a capacidade do atleta. A letra B. Será que explorar? Talvez até explore mais pessoal. Será? Comparem o que ganha um atleta comum e um para-atleta. É muito diferente, são poucas os atletas deficientes, pessoas com deficiência que vão ter patrocínios da mesma forma que as pessoas que não têm deficiências. Então, para gerar receitas financeiras para as empresas patrocinadoras seria muito pequeno isso aí, não tem retorno. E a letra E promove a autoestima, mas não ajuda. Pode ajudar, o treinamento físico pode fazer com que uma pessoa, um atleta, melhore a sua condição de saúde. Então, pessoal, essa foi a primeira apresentação que eu faço aqui para vocês. Eu espero que não tenha sido muito longo. Eu estou aprendendo também, eu sempre vou dizer isso para vocês, esse período é de aprendizado tanto para professores, tanto para alunos, quanto para professores. Já tinha alguma experiência em educação à distância, já tinha assistido curso, já tinha trabalhado como tutor,
mas são outras condições, é outro público. E hoje existem ferramentas que podem nos ajudar cada vez mais. Então, é, tenham paciência, tentem ajudar em casa, contribuam com a sua família. Se você tiver como ficar em casa, fique, e peça para as pessoas que têm condições de ficar em casa, fique com vocês, que esse período vai passar, a gente vai poder se encontrar novamente e voltar ao nosso aprendizado. Nós estamos ansiosos para reencontrá-los, temos muito a fazer ainda esse ano, ou talvez no próximo ano seja ter continuidade, né? Mas nós vamos voltar a nos encontrar esse ano ainda, tá? Ok, um abraço e deixem os comentários de vocês aí sobre como a gente pode melhorar, o que vocês acharam da forma de análise aí. Até mais, um abraço.